Não recosture o véu que foi rasgado. Esse vídeo é especialmente para desmistificar mitos e heresias pregadas em cima dos púlpitos e que são impostas a nós como verdade. Então, se você, assim como eu, está cansado de heresias, vem cá que esse vídeo vai te trazer alguns esclarecimentos que pode até te servir de munição para combater essas heresias. Fica aqui comigo, pequeno gafanhoto, que hoje você vai sair daqui desmistificado. Nos púlpitos do Brasil e afora é pregado muita coisa que estava na Antiga Aliança. Na era da lei mosaica, muitas das coisas que estavam na lei são trazidas ao púlpito nos tempos de hoje como obrigatoriedade e são temas de sermões que servem para exortar ou até mesmo confrontar os irmãos a seguirem certas disciplinas. Só que o Evangelho de Deus, na verdade, não é esse. Um dos primeiros mitos que é muito ouvido aí nos púlpitos afora, e eu recentemente ouvi, é a maldição hereditária. Basta você abrir o Antigo Testamento e você vai encontrar realmente a maldição hereditária em ação. Mas olha a notícia que eu tenho para você, pequeno gafanhoto. Estamos na era da nova aliança e estamos em Cristo Jesus. Portanto, se hoje na sua igreja é feita campanhas para quebra de maldição hereditária, quebra de ciclos passados ou qualquer coisa desse cerne, isso é uma grande heresia e isso é uma afronta ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ainda digo mais, pessoas que fazem a quebra da maldição hereditária, líderes, pastores e etc., não têm claro conhecimento e revelação das Escrituras, porque uma vez que estamos em Cristo Jesus, não existe mais maldição. Você não acredita em mim? Bora pra Bíblia! Aí em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja, o que a Escritura está querendo nos dizer? Que Jesus carregou em si mesmo, ele tomou sobre si as nossas maldições. Portanto, uma vez que ele foi crucificado e ressuscitado, não há mais nenhuma condenação, ao menos maldição, gente. Se você continua acreditando nessa balela de maldição hereditária, você não confia no sacrifício de Jesus Cristo e acha que ele não é suficiente para te redimir dos pecados e das diversas maldições e maledicências que é muito pregado aí nos púlpitos. Uma das heresias que eu ouvi: se meu pai foi um alcoólatra, eu preciso fazer a quebra da maldição hereditária para não cair no vício do alcoolismo. Meu pequeno gafanhoto, uma vez que estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, não há mais maldição. Uma vez que nascemos de novo no Espírito, não existe mais maldição e ganhamos nova vida da parte de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, dos mitos e lendas que é muito pregado aí nos púlpitos é a unção do dízimo. E adivinha? Essa também é uma grande heresia. O dízimo é realmente uma ordenança lá no Antigo Testamento, mas em nenhuma parte das Escrituras do Novo Testamento ele aparece como obrigatoriedade. Mas isso não invalida a necessidade do dízimo para os templos de hoje. Sim, existe muita gente de má fé, mas a luz não é paga sozinha, a água não é paga sozinha. Tem todo um zelo pelo templo que é necessário através do nosso dinheiro, das nossas ofertas. Não necessariamente 10%. Pode ser até mais ou menos do que 10%. O dízimo em si, os 10% cravado, não é uma ordenança no Novo Testamento. O que Paulo ensina a nós gentios acerca disso é ofertarmos para o zelo da casa do Senhor e também para ajudarmos os necessitados, como o pobre, a órfã, a viúva, e enfim. Você, assim como eu, ouviu aí nos púlpitos afora que você precisa dar o dízimo para evitar o gafanhoto, o migrador, o devorador e sei lá o quê, ou que você precisa dar o dízimo para não faltar nada na sua casa, ou que você precisa dar o dízimo porque aí as portas do céu vão se abrir, vão derramar bênçãos sem medida sobre você e taraná, e seu financeiro vai ser abençoado. Isso é mentira, mentira da barata. Mas Malaquias diz para fazer prova de mim, blá. Gente, isso é a antiga aliança. Tem coisas que realmente podemos aprender acerca no Antigo Testamento. Podemos aprender acerca de Deus no Antigo Testamento. Até porque o Antigo Testamento não foi abolido. E vem cá que eu vou ler uma passagem da Bíblia que vai te ajudar a ter esclarecimento sobre isso. Lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17, vai dizer: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Ou seja,
E ela não foi abolida. O Antigo Testamento, ele não foi abolido, mas ele já foi cumprido. Mesmo estabeleceria uma nova aliança nova, estabeleceria novas leis. Não anulam as leis passadas, mas sim nos mostram a real clareza de Deus e de Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento é um reflexo do que viria com Cristo Jesus. Toda a lei, o próprio Jesus Cristo resumiu em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o seu dízimo não é para você obter favores de Deus. Até porque você não pode barganhar com Deus e só porque está dando o seu dinheiro, como se Deus precisasse, você querer exigir coisas da parte dele. Dê por gratidão, dê porque você ama o seu próximo. E porque é necessário manter o templo do Senhor para que outras vidas sejam alcançadas por meio dele. Mais uma das heresias muito pregadas é a heresia das campanhas. Eu não vou condenar totalmente campanhas, porque existem campanhas muito boas. Campanhas de oração, campanhas de jejum, que são excelentes. Campanhas para ter mais conhecimento da palavra, e essa é maravilhosa. Mas existem campanhas ainda nos tempos de hoje dentro das igrejas que são campanhas místicas. Você achou isso doideira? Vem cá que eu te provo. Campanhas que têm como cerne principal ungir objetos como fotos, chave de carro, casa, ou que tem como cerne fazer quebras de maldições, como eu citei anteriormente, ou fazer tantos dias onde você comparece à igreja para conseguir um milagre, uma bênção e etc. Ou campanhas que te prometem que no final dela você obterá uma resposta ou um favor misterioso de Deus. Tudo isso é misticismo. E esses elementos não existem aqui no Novo Testamento para nós. Mas o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava e taraná, taraná. Eles são apóstolos de Jesus Cristo. Foram pessoas que viram Jesus Cristo ocularmente e foram chamadas diretamente por uma aparição física do próprio Jesus Cristo. Portanto, não devemos esperar que estejamos no mesmo nível deles. Gente, eles foram pessoas inseridas na Bíblia Sagrada, inspiradas por Deus para escrever a maior profecia de todos os tempos e foram testemunhas oculares de Cristo. Portanto, não venha querer se achar na mesma disposição de Pedro e Paulo para realizar tais prodígios, gente. Através de Cristo Jesus, alcançamos o pleno conhecimento de quem Jesus Cristo, o próprio Deus, é. Essa é a vida eterna. A cura, os milagres, são um acréscimo disso. Não devemos buscar a Deus visando essas coisas e esses favores. E os nossos cultos não devem ter como cerne principal isso. Isso é uma afronta a quem Deus é. O culto é direcionado a louvor a Deus. Nada além disso. Cultos não são para você alcançar alguma coisa. Tanto essas campanhas e símbolos que são muito usados, retirados lá do Antigo Testamento que já foi cumprido, são heresia e não se aplicam aos dias de hoje. Isso foge do cerne principal da palavra de Deus e não levam pessoas a ter um verdadeiro encontro com Deus. Muito pelo contrário, confundem e iludem pessoas e as frustram quando o que elas querem não é cumprido. E lá em Gálatas 3, no versículo 1 em diante, vai levantar um tema muito legal, que eu queria encerrar esse vídeo falando a respeito disso. Se nos púlpitos é pregado que você precisa fazer alguma coisa para alcançar a Jesus, ou precisa exercer alguma prática para conseguir ganhar a vida eterna e a salvação, isso é totalmente equivocado. Os Gálatas estavam querendo imitar o judaísmo, como é feito nos tempos de hoje no púlpito. Pastores e pregadores utilizam desses símbolos lá do Antigo Testamento como se fosse válido no Novo Testamento. E não era diferente do que os Gálatas estavam fazendo. Os Gálatas estavam querendo se circuncidar por conta do judaísmo, achando que isso os faria salvos e tal, e tal, e tal. Mas é claro que podemos aplicar nos dias de hoje a esse tema que estamos tratando aqui nesse vídeo, então vamos lá comigo. Gálatas capítulo de número 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O que Paulo está querendo dizer?
Deus não vai operar milagres na sua vida ou em si, ou pelos seus, pelo que você faz. Deus não vai te salvar pelas suas condutas, pelo seu esforço próprio, porque você não consegue se salvar. Você não vai se santificar seguindo uma listinha de regras, porque você não é capaz de se santificar pelo seu esforço próprio. Você não é capaz de alcançar os favores de Deus, muito menos a Deus, pelo aquilo que você faz. Você alcança Deus o conhecendo, tendo um relacionamento com Ele. E a salvação é de graça, você não precisa fazer nada para merecê-la, porque você jamais vai merecer. Você não consegue comprar a salvação ou merecê-la através daquilo que você faz. E se Deus achar por bem te abençoar, muito que bem. Se não, amém também, ótimo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é a campanha, não é o óleo ungido do pastor, não é a imposição de mãos do diácono que vai te fazer alcançar esse milagre. O convite hoje para você é: não seja como os Gálatas. Não busque o Senhor pelos favores e não siga esse caminho de querer alcançar o Senhor através das suas atitudes. Não queira recosturar o véu do templo que foi rasgado quando Jesus Cristo cumpriu naquela cruz toda a lei. Muito pelo contrário. Viva e usufrua da nova aliança, amando o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amando o seu próximo como a si mesmo. Busque conhecer quem Deus é, contemple Deus, medite na palavra dele, porque é aqui que você conhece o caráter dele e quem ele é. Seja resistência em defender a verdade. A verdade é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviastes. Qualquer evangelho diferente disso é heresia, e que seja anátema. Fiquem firmes na perseverança do evangelho de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Meus pequenos gafanhotos, até a próxima!